Eu que agradeço o convite e toda essa apresentação, a oração de muita importância. E eu tenho uma apresentação, né, para facilitar, então eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se vai dar certo. É uma breve apresentação. Tá aparecendo para vocês? Sim. Sim? Sim. Ótimo. Então, gente, é um prazer estar aqui podendo compartilhar com vocês conhecimento da psiquiatria em relação ao suicídio nesse mês de setembro, né, dessa campanha de prevenção ao suicídio. Então, eu só tenho a agradecer profundamente, assim, o convite. Minha primeira aula para uma faculdade, então é muito especial para mim. E espero contribuir bastante, né, com todo o conteúdo e informação relacionada à minha área. Meu nome é Adélia Meiná, eu sou médica residente de psiquiatria, tá? Eu gostaria de começar a apresentação gerando algumas questões intrigantes. Toda pessoa que pensa em se matar realmente quer morrer? Quem tem vontade de se matar tem livre arbítrio para executar? O que leva alguém a querer tirar a própria vida? Como prevenir o suicídio? Eu gerei essas perguntas para gerar uma reflexão, né, e vocês irem ao longo dessa breve aula achando as perguntas, cada um achando as suas, tá? Então, nesse roteiro, a gente vai falar sobre o que é o suicídio, sobre os fatores de risco e de proteção para o suicídio, sobre a epidemiologia do suicídio, como a psiquiatria atua frente ao paciente com risco de suicídio e sobre o tratamento, que na verdade é a prevenção do suicídio. Então, o que é o suicídio, né? Para a gente falar de prevenção, a gente tem que entender também o que é o suicídio. Além do fato, né, da pessoa tirar a própria vida, né, que é algo muito forte, filosoficamente falando, poderia ser a expressão da dor máxima, né, da dor psíquica daquela pessoa. E às vezes ela não quer tirar a própria vida, ela quer tirar a dor, ou ela quer tirar um peso que ela enxerga para ela mesma ou para as pessoas que convivem com ela. Poderia ser considerado também a concretização da perda do sentido de vida. E esse sentido de vida pode ser um propósito, pode ser cuidar de um filho, pode ser uma religião. Existem vários sentidos de vida e cada um tem o seu. E a mesma pessoa pode ter vários sentidos de vida também. O desfecho de um transtorno psiquiátrico psicótico grave também pode culminar com suicídio. Às vezes você vê alguém se jogando, cometendo um ato de suicida e você olha e não entende o que está acontecendo. Mas às vezes a pessoa psicótica, ela perde o juízo da realidade. Então ela tem um delírio, né, uma falsa ideia de que ela pode voar e acaba cometendo suicídio. Ou ela tem uma alucinação auditiva, né, com vozes que falam para ela cometer o suicídio. Então, existem várias vertentes, né, do ato suicida, não é só o que a gente acha que é. Mas o modelo mais adequado para explicar o suicídio é o modelo biopsicossocial, que é essa figura que eu coloquei aqui para a gente. É um modelo que envolve fatores genéticos e fatores ambientais, que são os fatores externos, né, que é a epigenética. E a epigenética, hoje, é a teoria que mais explica os transtornos psiquiátricos, grande parte deles. Como a gente pode ver aqui na imagem, o que ele envolve? Fator espiritual, né? Religioso, biológico, psicológico, social e cultural. Então, a soma desses fatores, que podem ser protetores ou fatores de risco, com exposição prolongada, é o que culmina com o comportamento suicida. Falar que um transtorno psiquiátrico por si só explica um suicídio é muito duvidoso. Hoje a gente entende que é multifatorial. E quais são esses fatores de risco e fatores de proteção? Dentro dos fatores de risco, a psiquiatria entende que o transtorno psiquiátrico e a tentativa prévia de suicídio são os principais fatores de risco. O transtorno psiquiátrico,
ele envolve 96% aproximadamente, alguns estudos 95% dos pacientes, das pessoas que cometem suicídio. A depressão é o principal deles, mas existem outros também. A depressão aumenta, em média, 20%, 20 vezes a chance da pessoa cometer o suicídio. Uma tentativa prévia de suicídio faz com que a pessoa tenha uma chance 5 a 6 vezes maior de cometer suicídio. Então, são 2 fatores muito importantes e que geram muito risco, né. O uso abusivo de drogas, eu coloquei o álcool, que tem uma alta taxa de dependência, é uma droga legalmente, né, e socialmente aceitável. Então, tem uma alta taxa de suicídio associada à dependência química do álcool. A genética também influencia. Filhos de pais, né, ou de mães, enfim, que cometeram suicídio, têm uma chance de cometer suicídio 5 vezes maior. O gênero também influencia. O gênero masculino tem uma taxa de suicídio maior do que o gênero feminino. Os homens, né, falando aqui desses 2 gêneros especificamente, o homem ele tem uma taxa de suicídio maior, enquanto as mulheres têm uma taxa de tentativa de suicídio maior. O estado civil também influencia como fator de risco. E dentro do estado civil, né, dessa gama de estado civil, os viúvos, né, e as viúvas são os que têm o maior risco. O isolamento social também é um fator de risco importante. Doenças físicas como HIV positivo, esclerose múltipla, câncer, né, neoplasia, também aumentam o risco de suicídio. E considerando essas doenças físicas, a gente fala no que essas doenças físicas causam, né? A incapacitação, é uma perda da visão, é uma dor, isso é o que vai aumentar o fator de risco. A desesperança e a visão negativa de si, ou a visão negativa da vida, que seria aquela perda do sentido, perda de propósito, isso também é um fator de risco importante. Quando a gente fala em fatores protetores, a gente vai para a questão do suporte social, né, que envolve acesso à saúde, as condições básicas de vida, o suporte familiar, e familiar inclui também amigos, né, que não deixa de ser família, suporte adequado, religiosidade e a fé, a crença, independente da religião, é um fator protetor, e os valores em princípio e princípios de vida, né, a pessoa ter um propósito, ter um objetivo, né, ter, o princípio de o que vale na vida, né, quando a pessoa tem uma visão da vida muito materialista, muito de, né, acaba que em algum momento ela fica muito suscetível a sofrer, né, com os danos e com os baques que a vida pode gerar. Agora falando de alguns estudos epidemiológicos, né, que são os dados, né, relacionados ao suicídio, o suicídio é uma questão pública, né, um problema de saúde pública em todo o mundo, e é uma das 20 principais causas de suicídio no mundo. São 800.000 mortes por suicídio todos os anos, né, seria uma morte a cada 40 segundos. E principalmente nos países que têm baixas condições, né, de vida, e o Brasil é um deles. É a segunda principal causa de morte em pessoas entre 15 e 29 anos do mundo, no mundo, né, que são pessoas, proporcionalmente saudáveis, mas que perdem a vida pelo suicídio. Aproximadamente 96,8%, né, como eu falei, existem estudos que falam que é 95%, mas é uma taxa aproximada desses suicídios, estavam relacionados a transtornos mentais e a grande parte deles sem tratamento adequado ou no início do tratamento, né, que é uma fase que envolve um risco maior, principalmente na depressão, que é a principal doença psiquiátrica associada. O início do tratamento, quando o paciente começa a tomar o antidepressivo, é uma fase de grande perigo. Então, esse negócio de pegar o remédio do vizinho, eu vou tomar por conta própria, por que que é tão perigoso? Ela acaba tendo a vontade, né, aquela perda da vontade da depressão passa, mas a depressão não está tratada. Então ela deu o gatilho para ter a vontade de ir lá e cometer o suicídio. Então esse início do tratamento da depressão é uma fase crítica que precisa ter um acompanhamento de perto, tanto com psiquiatra, com psicólogo, com TO,
por toda a equipe da saúde mental, né. Quais são as principais doenças psiquiátricas associadas? Depressão, TAB, que é transtorno afetivo bipolar, e dependência de substâncias. Existem outras doenças também, como a esquizofrenia, que tem uma importância, o transtorno de personalidade borderline também tem uma importância, mas essas são as principais até o momento. Aqui eu trouxe um gráfico de um estudo e a gente pode ver o quanto a medicina evoluiu para todas as outras doenças, né? Você vê que o número de mortes vem caindo em relação ao HIV, acidente, doença cardíaca, mas o de suicídio não, né? E essa dificuldade envolve, como eu disse lá no início, né, as diversas causas, a causa multifatorial do suicídio, né? Você vê que são 8 milhões de mortes, né, por suicídio todos os anos. É uma média, né, aproximada, a depender da referência, mas é um número muito alto. E também uma ressalva em relação ao gráfico anterior, né, o que a gente pode fazer para diminuir esse número de suicídio? Além do estudo, além de todo o tratamento, né, a gente na psiquiatria dos estudos, né, com medicamento, quebra do estigma, falar sobre isso, né, isso que a gente está fazendo aqui é uma forma também de abrir espaço para falar naturalmente e abertamente sobre isso. Como a psiquiatria aborda esse tema? Eu vou falar isso de uma forma rápida, só para título de conhecimento mesmo, e depois eu acho importante, né, para as pessoas que também não são da área terem um certo entendimento sobre isso. Então existem 3 perguntas fundamentais que é: tem pensamento de morte? Tem pensamento de querer morrer, querer se matar? Quando que você faria isso? Como que você faria isso? Se as 3 perguntas forem afirmativas, isso é um risco de suicídio alto. Lógico que é uma avaliação bem subjetiva, né, considerando também os fatores de risco, de proteção, que a gente não vai perguntar diretamente: "Ah, tem escola, tem família, tem reli", não é isso, é uma conversa que a gente vai fazer uma avaliação subjetiva. Mas essas 3 perguntas, elas indicam muito, o risco, né, do paciente se suicidar. E como é que vai ser o segmento desse paciente, né, se ele tem um risco alto, se ele tem um risco baixo? Vai ser ambulatorial? Ele tem condições de ir para casa e voltar numa consulta? Se ele tem, a gente consegue fazer isso. Se não, tem um apoio, familiar, pode fazer uma internação domiciliar, e aí vem as orientações para casa, né, o que a pessoa deve fazer? Esconder materiais que envolvam riscos, medicamentos, substâncias químicas, objetos perfurocortantes, tudo que envolva um risco para a pessoa deve ser escondido, pelo menos nessa fase inicial, né, quando o risco é maior. Depois a vida vai voltando ao normal. Internação hospitalar. Esse é um tema, que gera muita dúvida, porque às vezes a pessoa pergunta assim: "Ah, mas se a pessoa quer se matar, ela não tem o direito de se matar?". A gente entende que o alto índice de suicídio associado ao transtorno psiquiátrico também, em alto índice, né, essa associação, está associada a uma perda da percepção da realidade, que interfere no livre-arbítrio. Então, essa internação hospitalar, né, nós como profissionais da saúde, temos que agir, temos que fazer, né. Se o paciente está ali, a gente tem que agir, tem que proteger a vida dele. E é muito comum, né, isso acontecer, o paciente chegar, tá em crise, tá em um diversas questões, né, não só a questão da geralmente depressão ou alguma questão, psicológica, mas uma questão familiar e ele já perdeu a esperança e aquilo tudo, interna e faz o tratamento e a gente vê o quanto isso muda, né, essa atitude inicial de prezar pela segurança, né, pecar pelo excesso mesmo do cuidado. E o tratamento, né, como que a gente vai prevenir? Agora entendendo melhor, né, o suicídio e todas essas causas multifatoriais do suicídio, como que a gente vai prevenir? Da parte da visão da psiquiatria, né, um pouco mais, científica,
existem alguns estudos, né, relacionados a medicamentos, apesar de que esses estudos que envolvem risco de vida, eles são muito limitados. Mas existem alguns medicamentos hoje, né, a título de conhecimento para vocês, que reduzem a taxa de suicídio e a taxa de tentativa de suicídio. O lítio, por exemplo, ele reduz a taxa de suicídio e de tentativa de suicídio em pessoas com transtorno bipolar. A clozapina está bem estudada em pacientes com esquizofrenia, além de outros antipsicóticos também. É fundamental ter o diagnóstico correto, né, do transtorno psiquiátrico de base e o tratamento adequado. Se for uma depressão, você não vai tratar com clozapina, que é um antipsicótico geralmente, né. Então o antidepressivo é um lítio, é um benzodiazepínico, o que que a gente vai fazer? Isso influencia diretamente e gera resultado. Para o antidepressivo não tem nenhum que seja mais estudado com redução da taxa de suicídio. E lembrando daquele adendo, né, que eu falei sobre o risco do início do tratamento com antidepressivo, né, de ter uma atenção maior, principalmente nesse início do tratamento, tá. Ketamina, que é um anestésico, tem vários estudos, é um medicamento que em dose subanestésica tem uma ação rápida, né, para o pensamento suicida, eh, falam até, parece milagre, né, mas a ketamina é o paciente que chega: "Eu quero me matar", com diversas características de risco, e em subdoses a gente observa uma resposta rápida que dá para a gente trabalhar com uma calma maior depois. Eletroconvulsoterapia, né, que é a ECT, que são sessões também que demonstram um resultado rápido, né. O foco aqui dessa breve desse encontro, né, é a orientação para terceiros, né, por isso que está em negrito. Para a população em geral, o que que a gente faz para prevenir, né? Acolher, buscar ajuda profissional, dar abertura para essa pessoa falar sobre isso e perguntar diretamente. Muitas vezes a pessoa tem dentro dela, mas não expõe, porque ela mesma julga algo inadequado ou como algo errado. E quando você pergunta diretamente, isso não aumenta o risco. Isso faz com que ela se sinta à vontade para falar. Buscar ajuda profissional também, fundamental. Redução do acesso a meios e métodos para consumar o suicídio, né. Então, é aquilo que eu falei, esconder os objetos, os materiais, mas esse ponto que eu coloquei aqui, eu me refiro também à questão governamental, né. Aos governos, por exemplo, tem uma ilha no Pacífico, eu não me lembro o nome agora, mas que fazia uso de um herbicida altamente tóxico, que era o paraquat. E foi realizado um estudo, né, sobre a taxa de suicídio nessa ilha, antes, durante o uso e depois que ele foi proibido. A taxa de suicídio aumentou substancialmente durante o período que esse herbicida altamente tóxico era permitido. Depois que ele foi proibido, ela voltou à taxa como era antes, né, do uso desse herbicida. Então, é algo que envolve todo mundo. Nesse gráfico eu trouxe um estudo em relação ao lítio, eh, também vou falar um pouco mais breve a título de conhecimento, né. O cinza é o população com transtorno bipolar sem uso de lítio, o azul escuro, população com transtorno bipolar em uso de lítio, e o outro, população geral sem uso de lítio, mas sem transtorno associado. E a gente vê o quanto o lítio reduziu, né, e esse é um de vários estudos que existem, né, sobre o lítio como, com redução da taxa de suicídio, tanto em transtorno bipolar e também em outros quadros, é porque para transtorno bipolar é mais estudado, mas em quadros que envolvem uma impulsividade, uma agressividade, ele também tem esse efeito na redução do pensamento suicida, da ideação e do planejamento. Aqui eu trouxe uma foto que não ficou muito boa, assim, pelo menos na minha tela não está muito boa, mas é uma foto do Japão, e é um estudo bem interessante que foi realizado numa região do Japão chamada Oita,
que é uma região grande com vários municípios pequenos. E nesses diferentes municípios, a taxa de lítio na água é variável. Então, com esse estudo, conseguiu-se identificar que nas regiões com a maior taxa de suicídio, tinha menor lítio na água. E quanto mais lítio tinha na água, menor era a taxa de suicídio, né? E aí vem a discussão de será que vale a pena, né, acrescentar o lítio na água? O lítio já é encontrado na água em subvegetais, né, na alimentação, mas para uma população geral, né, que a grande maioria não tem esse risco, será que vale a pena? Mas os estudos corroboram que tem uma influência direta do aumento do lítio, né, na água acessível a todo mundo e a redução do risco de suicídio. Então, finalizando aqui, quase finalizando, né, eu acho que ficaram claras, né, as respostas dessas perguntas. Toda pessoa que pensa em se matar realmente quer morrer? Não necessariamente, às vezes é para aliviar uma dor, um peso, né, que ela considera para ela mesma ou para alguém. Quem tem vontade de se matar tem livre-arbítrio para executar? Como eu falei, é uma perda da percepção de realidade, né, e da visão da psiquiatria, então é preciso agir e a gente vê mudança e os estudos mostram também. Então, é mais do que consenso, né, essa perda de livre-arbítrio e a ação de quem consegue fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa. O que leva alguém a querer tirar a própria vida? Foi a questão multifatorial, né, não é uma causa só, a gente tem que agir de todos os lados. Como prevenir o suicídio? E aqui o foco foi, para a população em geral, né, minimizar o acesso, né, tanto da parte da população, dos que convivem, do governo, uma ação conjunta entre todos, da parte da psiquiatria, óbvio que a gente tem estudado cada vez mais, né, como interferir também, se precisar de medicamento que pode ajudar, por que não, né, a ideia é tirar esse risco de vida, e acolher, orientar, buscar ajuda. Esse é o principal para quem tem alguém do lado que às vezes está passando por um momento difícil e quem está nesse momento difícil não vê a luz no final do túnel e precisa de alguém para pegar na mão e levar, né. Aqui é uma frase de um filósofo Nietzsche que eu admiro bastante, né, que é: "O que não mata fortalece", e com isso é uma frase que serve para todo mundo, né. Eu falo das pessoas que têm o transtorno psiquiátrico, por estar altamente associado ao suicídio, acho que merece uma atenção especial, e são pessoas que sofrem, além de sofrerem com o transtorno, né, com a doença psiquiátrica, sofrem com estigma, sofrem com a exclusão, né, com preconceito e tudo isso. Então, é um desafio a mais. Mas para todos nós também, né, o quanto a gente não passa por momentos difíceis e pensa: "Meu Deus, o que está acontecendo? Eu preciso de uma força", e são os momentos da vida que a gente não sabe no dia, né, na hora o que está acontecendo, mas depois a gente entende e fica mais forte. E também é uma dica de um livro, Em Busca de Sentido, de um psiquiatra, Viktor Frankl. Ele fala da experiência dele na Segunda Guerra Mundial, né, de como ele encontrou esse propósito, essa força para resistir a tudo que ele passou. É um livro que eu já li 2 vezes, eu gosto bastante e indico para todo mundo. Então, é isso, gente, espero qualquer dúvida, estão aqui no final também, e obrigada.